Olá, o meu nome é Paulo Azevedo e eu não tenho nada de especial para te oferecer. Não sou nenhum empresário de sucesso e infelizmente também não inventei a cura para nenhuma doença rara e não estou aqui para te dar conselhos ou dizeres aquilo que tu tens que fazer ou não na vida, porque não sou exemplo para ninguém. Por isso, se quiseres aproveitar para fugir agora, aproveita no início. Venho apenas contar-vos uma história real, uma história que podia ser a tua história, a história que dá nome ao meu livro. Não há impossíveis. Eu digo todos os dias que é uma história de heróis reais que tu tens em tua casa também, e não aqueles de ficção científica. Uma história de sonhos, de muitos sonhos, e de obstáculos. Porque nós muitas vezes na nossa vida trilhamos um caminho e escolhemos um caminho que pensamos que é o único caminho que temos para atingir o nosso foco, o nosso objetivo, aquilo que queremos na vida. E quando nos aparece o primeiro grande obstáculo de frente, o primeiro grande problema, baixamos os braços e desistimos. Porque pensamos que esse obstáculo é impossível de derrubar. E não podemos ser hipócritas, nem estarmos aqui com tretas. Há obstáculos que nós não conseguimos derrubar, claro que há. Quem te disser o contrário está a mentir. Eu, por muito que quisesse ser um Cristiano Ronaldo, nunca podia. Mas não há um único obstáculo que tu não consigas dar a volta, que tu não consigas passar ao lado, contornar. E muitas vezes para isso tens que te perder daquele caminho que tu escolheste. Perdeste o tempo que for necessário para entrares à frente desse problema. E basta usares algo tão simples que todos nós temos dentro do nosso peito. Esta história que eu te vou contar é uma história de amor. E esse vence todas as barreiras. Mas para te começar a contar esta história, eu costumo dizer em tom de brincadeira que gostava de ter uma máquina que pudesse viajar atrás no tempo. Acho que ainda não houve nenhum cientista louco que inventasse uma máquina que eu pudesse entrar e levar-me ao passado. Eu gostava muito de voltar ao antes de tudo, ao antes de mim, e contar-vos a história de um casal jovem, os meus futuros avós. Gostava muito de perceber como é que o meu avô conheceu a minha avó, como é que o meu avô conquistou a minha avó, que não é fácil. A minha avó é uma mulher difícil, não deve ter sido fácil. Gostava muito de perceber como é que eles foram em busca do sonho que tinham, ter o seu próprio restaurante. E emigraram, se calhar como tu já fizeste, ou familiares teus, e foram em busca do sonho. E regressaram anos mais tarde e abriram o seu pequenino restaurante. E cresceram como família. Tiveram duas filhas lindas, uma mais rebelde que a outra, que por si só ia ser a minha mãe. E eu gostava muito de entrar nessa utópica máquina e voltar ao passado e perceber como é que a minha mãe, com 16 anos, se apaixonou por um rapaz mais velho, que tinha 18, que já tinha a mania que era jogador de futebol, o meu futuro pai. E nós com 16 anos pensamos em tudo menos em responsabilidades da vida, é verdade. Queremos é aproveitar ao máximo aquilo que a vida tem para nos dar. Queremos nos divertir, queremos curtir. Nunca nos passa pela cabeça com 16 anos uma gravidez. Mas aconteceu. A minha mãe ficou grávida de mim. E é um choque, claro que é. Por muito que ela agora diga que não, eu imagino a minha filha entrar naquela porta com 16 anos e dizer-me: pai, estou grávida. Calma. Tens 16 anos. É um choque. Mas eu tenho a certeza que depois de ser aceita aquela notícia que cai como uma bomba, tenho a certeza absoluta que se tenha sonhado muito. Eu sou pai. Todos os dias eu fiz planos. Criei expectativas. Sonhei com o futuro dos meus filhos. Se calhar aquela criança com 16 anos sonhava que o filho ia abraçar o mundo com as duas mãos. E o meu pai sonhava que eu ia ser jogador de futebol como ele, ou pelo menos melhor, também confesso-vos que não era preciso muito. Eu gostava muito que essa máquina aterrasse no dia 29 de outubro, às 9 da manhã, no quarto da maternidade daquela criança, para perceber onde é que ela se recompôs, depois de levar o maior murro no estômago que alguém alguma vez pode levar. Eu comparo o meu nascimento com um tremendo murro no estômago. Sabes, quando te batem na barriga, tu ficas sem ar, sem conseguir respirar? É esse o impacto que eu acho que aquela criança teve naquele dia 29 de outubro. E eu gostava de estar ali, para conhecer os meus verdadeiros heróis. Nós ouvimos ao longo da nossa vida tantas vezes que o amor vence todas as barreiras e pensamos que é uma frase feita, que é um clichê. E não é. Os médicos traziam-me embrulhado num cobertor e a minha mãe voltava a adormecer da anestesia. E quando ela realmente acordou, os médicos disseram-lhe: Clara, o teu bebê é diferente. O teu bebê não é igual aos outros. A minha mãe abriu o cobertor, olhou para mim, recém-nascido, e disse a única frase que eu uso todos os dias à frente do meu espelho quando eu acordo de manhã: podia ser pior. Podia ser pior. Tu sonhas durante 9 meses que o teu filho vai abraçar o mundo com as duas mãos, destroem-te os sonhos em segundos e tu tens a coragem de dizer que podia ser pior. A minha mãe naquele dia, naquele caminho que ela tinha escolhido, deparou-se com um obstáculo impossível de derrubar.
que era eu abraçar o mundo com as 2 mãos. Mas foi apenas com amor que ela contornou aquele obstáculo e deu a volta. Porque eu era pequenino, não podia pedir luta por mim, mãe, que eu faço valer a pena. Tinha que ser a minha primeira heroína a acreditar em mim, independentemente de tudo. Os meus avós demoraram 5 dias a ir-me ver ao quarto da maternidade e o meu pai não subia às escadas. O meu pai ficava a meio, porque o meu pai percebeu de uma forma muito cruel que eu nunca poderia entrar num estádio de futebol ao seu lado, que eu não podia ter aquele público a gritar o meu nome de pé. O meu pai percebeu isso porque eu naquele dia porque eu naquele dia tinha nascido sem pernas. E era ali que eu gostava de estar para conhecer os meus verdadeiros heróis, a minha equipa de trabalho, é verdade. Os médicos diziam que eu nunca me conseguiria sentar quanto mais andar. E mesmo assim, os meus verdadeiros heróis tomaram a maior decisão da vida deles, porque a nossa vida é tão feita disso, pá. Decisões, tuas, que tu tens que ter coragem de assumir à frente do teu espelho quando acordas de manhã. Naquele dia decidiram-me trazer para casa e dar-me o máximo de conforto possível. Se é que isso era suficiente para mim, mas era a única coisa que me podiam dar naquele dia. O máximo de conforto possível. E eu vim para casa. E agora sou eu a contar-vos a história. Os médicos diziam que eu nunca me conseguiria sentar. E eu lembro-me que quando cheguei a casa, eu vivo numa aldeia, e vivia numa aldeia ainda mais pequenina que se chamava Redinha. E toda a gente tinha a curiosidade de ir ver o bebé diferente. O meu avô tinha uma loja de artesanato que era um fiasco, ele não vendia nada. E toda a gente tinha aquela curiosidade de ir ver aquele bebé que tinha nascido diferente. E então comprava uma peça de louça ao meu avô, uma peça de barro ao meu avô, e no final perguntavam-lhe: podemos ver o seu neto? Eu vendi mais peças de barro que o meu avô em 2 anos, em 15 dias. Isto é marketing puro, sem falar, é obra. Fui o maior empreendedor de sucesso da minha família, mesmo sem conseguir falar. E essas pessoas curiosas que compravam uma peça de barro ao meu avô, hoje estão na prateleira dos meus heróis. Eu tenho uma prateleira onde coloco os meus heróis todos os dias. Cada vez que me pegavam no colo, faziam-me sentir que ser diferente não era ser inferior. E vocês não imaginam qual é que foi a maior arma de integração que essas pessoas me deram anos mais tarde. Eu conto-vos mais à frente. Quero-vos falar no meu avô, o homem da minha vida. O meu avô moldava-me para eu enfrentar o mundo. Fazia de mim uma cobaia. O meu avô mostrou-me que este dedo que nasceu no meu braço não nasceu por acaso. Poderia servir para eu segurar a caneta. E serve até hoje. O meu avô inventou algo que eu vou carregar a minha vida toda. Não foi nenhum médico, nem nenhum cientista louco. Os médicos diziam que eu não me conseguia sentar e o meu avô inventou este encaixe, que aperta a cintura da minha prótese, em cima de uma tábua, algo rudimentar. E o meu avô conta-me que todos os dias me sentava nessa tábua e eu caía para a frente. E o meu avô voltava a sentar-me naquela tábua e eu caía para a frente. E o meu avô voltava a insistir, sentava-me naquela tábua e eu todos os dias caía para a frente. E houve um dia que eu fiquei 5 segundos sentado. E o meu avô percebeu nesses 5 segundos que eu ia ser o dono das minhas próprias decisões. Nunca iam ser os outros a decidir aquilo que eu ia conseguir fazer na vida ou não. E eu hoje comparo aquela queda daquela tábua, aquelas dezenas de quedas, com os nãos da vida, com as vezes que tu falhas. Podem-te dizer 10 vezes que não, 20 vezes, tu podes falhar 10, 20, 30 vezes, mas vai chegar o dia que te vão dizer que sim. Vai chegar o dia que tu vais vencer. Mas depende de ti. Desistires ou continuares a lutar. Porque a verdade é que nós não escolhemos quando é que a vida nos prega uma rasteira. Não é uma decisão nossa. Nós não pedimos à vida para ela nos mandar ao chão. Mas é uma decisão tua se tu ficas deitado nesse chão. E naquele dia eu decidi levantar-me por breves segundos. E o meu avô pegou em mim, e a minha mãe e a minha família toda, e levou-me a um médico que realmente acreditou. O Dr. Gustavo, a quem eu dei o nome ao meu filho anos mais tarde. O Dr. Gustavo tirou-me fotografias, levou as minhas fotografias aos Estados Unidos, aqui na Europa, à Alemanha. Em todo lado lhe diziam: é um grau de próteses muito grande, vai ser praticamente impossível. E mesmo assim o Dr. Gustavo pôs-me as minhas primeiras próteses. Não eram estas, claro, eram umas mais pequeninas. E eu lembro-me que quando fiquei em pé, em cima das minhas próteses a primeira vez, tive um pânico tremendo, um medo terrível. E eu estava apoiado naquelas barras paralelas que nós fazemos fisioterapia, que vocês fazem fisioterapia quando partem ou torcem um pé. Eu não sofro desse mal. Eu estava apoiado naquelas barras, estava a minha mãe, todos os outros fisioterapeutas, o Dr. Gustavo, e o Dr. Gustavo chegou ao pé de mim e disse-me:
anda. E eu tentei dar um primeiro passo e o meu braço esquerdo escorregou daquelas barras e eu caí. Tinha 4 anos. E lembro-me de estar deitado no chão a chorar e a minha mãe a correr para me levantar e o Dr. Gustavo segurou a minha mãe e não a deixou. E tu com 4 anos não percebes porque é que acabas de cair e ninguém te vem levantar. E ninguém veio. E eu tive que limpar as minhas lágrimas, apoiar-me naquelas barras e ficar de pé sozinho. E percebi naquele dia que eu tinha acabado de falhar para vencer. Tinha acabado de ter a maior derrota da minha vida e a maior vitória, porque eu percebi que tinha forças para me levantar sozinho. Eu tenho a noção que se a minha mãe me fosse levantar naquele segundo, ia-me levantar o resto da vida toda. E foi nesse dia que eu assumi um compromisso, porque a nossa vida também é feita disso, de compromissos nossos, pessoais, objetivos. E naquele dia o maior compromisso da minha vida foi simples. Hoje dei um passo e caí. Amanhã vou dar 2 e vou cair. No outro dia, ao terceiro passo, eu escorrego de novo e caio. Mas vai chegar o dia que eu vou conseguir dar 10 passos sem cair. Mas agora o impossível depende de mim. E durante 2 anos nunca me larguei daquelas barras paralelas. Era como se falhasse todos os dias. Como se me dissessem que não constantemente. E a minha mãe, contra a minha vontade, montou aquelas barras na rua, no jardim de minha casa. E no verão, obrigava-me a treinar 2 horas por dia. E eu não queria, porque eu já tinha alcunha de gato, eu subia às árvores. Eu tenho dupla personalidade. Uma com as próteses e outra sem próteses. Esta é a pior. Já as tirei. E um dia de verão, a minha mãe montou as barras, como era habitual, e eu andava e parava no limite. Tinha medo de arriscar. E a minha mãe, naquela tarde de verão, sentou-se no degrau da porta e baixou a cabeça. E eu percebi que ela estava a desistir. E agora tinha que ser eu. Aquele murro no estômago valia por tudo. Eu tinha que arriscar. Lembro-me que andei até ao limite daquelas barras, larguei-me a tremer a medo e disse: Mãe! E a minha mãe levantou a cabeça e eu estava a andar na direção dela, pela primeira vez, sem cair. Foi ali, realmente, que tudo começou. Que a minha família percebeu que o máximo de conforto possível não era suficiente para mim, eu queria mais. E eu entrei para a escola. E lembro-me que no meu segundo dia de aulas, a minha mãe foi expulsa. Em vez de ser eu expulso da escola, foi a minha mãe, porque a minha mãe mudou-se para a escola comigo. Eu lembro-me que a professora lhe dizia: Clara, não podes andar na escola com o teu filho, tens que deixá-lo voar sozinho. A minha mãe tinha medo que eu fosse vítima de preconceito. É normal. Eu não vos contei. Os meus pais e os meus avós levavam-me para a praia todo nu. Que vergonha, ao menos umas cuecas, mas não era todo nu. Precisamente para as pessoas verem tal e qual como eu era, sem rodeios, sem tabus. E as pessoas viam. E as pessoas pensavam: olha, ele não tem mãos, não tem pernas, se calhar não ouve, não fala, tem as desgraças todas. E diziam alto e bom som: coitadinho, mais valia a pena tu não teres nascido. E dói. Dói muito tu ouvires isso. E sabem o que é que eu fazia com essa frase? Ganhava forças nela todos os dias quando estava sozinho no meu quarto. Quando estamos sozinhos no nosso mundo, tantas vezes que os fantasmas saem do armário. E eu ganhava forças nessa frase e dizia para mim mesmo: um dia sou eu que vos vou mostrar se valeu a pena ter nascido ou não. Eu sei que no início disse que não te vinha dar nenhum conselho. Isto não é um conselho, é uma partilha apenas. Gosta de ti como és. Com todos os teus defeitos, com todas as tuas virtudes. És tu que tens que gostar de ti do jeito que és. Nós passamos a vida toda a tentar agradar aos outros, a tentar que os outros gostem de nós, quando muitas vezes somos nós que não gostamos de nós mesmos. É difícil irmos longe pessoalmente e profissionalmente quando tu não acreditas no teu valor. E tu vales tanto. Experimenta quando estás sozinho no teu quarto, com esses fantasmas todos, dizeres várias vezes: é difícil, mas um dia eu vou conseguir. E se não for hoje, é amanhã. E se não for amanhã, é no outro dia. Mas viva a tua vida baseado na existência. E nunca, nunca na desistência. Pode parecer egocêntrico, mas eu gostava de mim como era, com as mãos redondas, não interessa. E lembro-me que os meus colegas me perguntavam: mas tu não tens pé, não tens mãos? E eu: não. E não tens pernas? Não. Então o que é que tu não tens mais? Eu não tenho pés. Pés também não, e mais? Eu não tenho unhas encravadas. É verdade, eles davam pontapés e como viam que eu não sentia dores, eu dizia que vinha de Marte. As professoras não achavam muita piada, que eu lembro-me que uma vez uma professora minha me disse: Paulo, tu queres falar, pões o dedo no ar. E eu: ponho o quê? Não percebi, eu pus o dedo no ar. Ela, se tivesse um buraco naquele dia, tinha-se enterrado. Eu era feliz à minha maneira. E aquelas crianças curiosas que me perguntavam o que é que eu não tinha, conheciam-me como ninguém. Eram simplesmente os filhos daquelas pessoas que iam comprar uma peça de barro aos meus avós. Os meus maiores heróis de integração, que estão no topo da minha prateleira de heróis. Conheciam-me como ninguém, mas literalmente como ninguém. Eles tiravam umas próteses, levavam-me às costas, tipo mochila, para todo lado. Nós tínhamos um
um pinhal atrás da escola primária, eles faziam cabanas nas árvores, levavam-me e sentavam-me no ramo mais alto. Quando vinham as contínuas, eles conseguiam correr, fugiam, eu era sempre apanhado. Eu era feliz à minha maneira. Mas havia algo que eu achava que não estava bem resolvido. O olhar do meu pai. Eu um dia entrei no quarto dos meus pais, abri a última gaveta da mesa de cabeceira e encontrei umas chuteiras, umas botas pequeninas de jogador de futebol, de bebê, e um equipamento do Benfica. E percebi que o meu pai tinha fechado o sonho na gaveta de um dia ser jogador de futebol como eu. Eu não acredito que desse lado não haja ninguém que não tenha sonhos. Mas muitas vezes nós temos medo de ir atrás do nosso sonho. Só há uma forma de o realizarmos, só uma porta de entrada nele, que é aquela que toda a gente espera. E nós consideramos o nosso maior sonho uma utopia. Há várias portas de entrada no teu sonho, mas só há uma única chave e essa és tu que a tens. Claro que eu nunca podia ser jogador de futebol como o meu pai, claro que não. Sentir o cheiro da relva, o toque da bola nos pés. Mas eu não era obrigado a desistir do sonho do meu pai só porque não podia realizá-lo da forma como toda a gente esperava. Fui atrás desse sonho. E decidi ensinar a jogar futebol. E fui tirar o curso de treinador de futebol 11. E na altura, quando chegou a hipótese de estágio, eu pedi estágio no Porto, no Sporting, no Benfica. E no Porto fui fazer uma palestra, no Sporting também e no Benfica. E naquela altura tinha saído uma reportagem sobre mim na Sport TV, que se chamava O Melhor Jogador do Mundo. E o diretor da Sport TV disse-me: olha, tu és fã do José Mourinho? Sou. Eu tenho o e-mail dele, mas não te vou dar se não chateias o homem todos os dias. Mas escreves-me um e-mail a pedir estágio e eu reencaminho para ele. E assim foi. Eu escrevi um e-mail, 3 dias depois eu tinha uma resposta na minha caixa de correio. Não do diretor da Sport TV, do próprio José Mourinho. Só com uma frase que dizia: claro que sim, vem, eu pago-te a viagem. E eu fui, anestesiado, dormente, eu não sabia para onde é que ia. E de repente numa daquelas portas abre-se, num daqueles corredores intermináveis, abre-se uma porta e aparece-me aquela figura imponente de frente, estica-me o braço para me cumprimentar. E eu nervoso a cumprimentá-lo e ele: estás com frio? E eu: não, estou nervoso. E a nossa primeira conversa foi literalmente esta, sentados frente a frente. E ele disse-me: Paulo, fala-me um bocadinho de ti. Olha, mister, eu nasci assim deficiente. E ele: cala-te, pá. Deficientes são aqueles 24 que eu tenho dentro do balneário. Começámos a trocar ideias e eu na altura disse-lhe: sabe, eu ainda tenho muito receio de conduzir, eu gostava de vir para aqui no meu carro, mas é impossível. E ele parou de escrever, ele estava a escrever no computador, olhou para mim e disse-me: é o quê? E calou-se, continuou a escrever e eu ouvi uma impressora a imprimir. E ele disse-me: olha, Paulo, eu estava a fazer o check-in de ida do meu assessor. Ele vai-se embora segunda-feira e fiz a reserva dos teus bilhetes, vais-te embora com ele, se faz favor. Disse: mas está-me a mandar embora? Estou. Eu aceito o teu estágio no dia que tu apareces no teu carro, à frente do portão do centro de estágios. Eu não tive outro remédio, se não vir para Portugal, pegar no meu carro pequenino, e arrancar, cheio de medo, para Madrid. E quando estacionei o meu carro no parque de estacionamento do centro de estágios, o Mr. Mourinho estava à minha espera. Abriu a porta, fez uma visita guiada ao meu carro, agarrou-me num braço, olhou para mim, olhos nos olhos, e disse-me a única coisa que eu gostava que vocês levassem de toda esta pequena conversa: tu és o teu pior inimigo, porque és tu que constróis as tuas barreiras e levantas os teus muros. Claro que tu não conseguias conduzir até aqui, claro que não, já tinhas decidido assim. E eu pensei: não, ele tem razão. A batalha da minha vida não é contra os outros, é contra eu próprio. Muitas vezes nós damos as desculpas que são os nossos colegas que são maus colegas, são os nossos chefes que nos pagam mal, é o mercado de trabalho que está difícil, está a chover, não me apetece sair de casa. E o nosso pior inimigo somos nós mesmos. E a batalha da nossa vida é contra nós e não contra os outros. Naquele sonho que eu estava a viver em Madrid, houve um episódio que me marcou tremendamente. Na altura, todos os jogadores brincavam comigo, alguns escondiam umas próteses, e havia um jogador que não olhava para mim, que nunca falou para mim, o Iker Casillas. E eu aprendi que não devemos julgar uma pessoa sem lhe dar a oportunidade primeiro. Aprendi isso na primeira pessoa, porque o que eu devia ter feito de correto era perguntar-lhe o porquê, o que é que se passava. Não, eu deduzi que ele era má pessoa, que não prestava, que não brincava como os outros. E no meu último dia de estágio, eu chamei-o, ele era capitão de equipa, e disse-lhe: olha, eu escrevi uma carta para o plantel que eu gostava que tu pusesses na entrada dos balneários para vocês não se esquecerem de mim. E ele disse-me: olha, Paulo, espera aqui que eu venho já.
e aparece-me com umas luvas brancas na mão e disse-me: estas luvas são as minhas luvas que levantaram a última Copa do Mundo pela seleção espanhola. Eu, como capitão, fui o primeiro a levantar aquele troféu e eu quero que tu vendas as minhas luvas no eBay, num site semelhante, e compres umas próteses que te façam mais feliz, que não te provoquem tantas dores. E deu uma maior chapada de luva branca que alguma vez podia ter levado. Porque eu julguei-o desde o primeiro dia e ele fez a diferença toda naquele segundo. E eu perguntei-lhe: porquê? Porquê que não olhavas para mim? E ele disse-me: sabes porquê, Paulo? Porque tu nunca vais ter um estádio como eu a gritar o teu nome. Porque eu pensava que eu era o rei neste mundo e que quando ele acabasse ia ser a derradeira rasteira da minha vida. E afinal tu mostraste-me num pequeno sorriso que eu sou o rei atrás da porta da minha casa. E quando a vida me passar a derradeira rasteira, eu vou-me levantar no abraço da minha mulher, no beijo da minha mãe, no sorriso dos meus filhos. É lá que eu vou ser o rei todos os dias da minha vida. Eu vim para Portugal totalmente enriquecido naquelas palavras daquele homem que eu tinha julgado desde o primeiro segundo. E quando cheguei a Portugal, recebi a maior notícia da minha vida e a que me provocou mais medo, que ia ser pai do meu primeiro filho. E foi naquele momento, quando eu estava sentado no quarto da maternidade, naquele sofá que fica no canto, que me apeteceu ter aquela máquina de viajar no tempo que eu vos falei no início desta conversa. Agora era comigo. Apeteceu-me entrar naquela máquina, voltar ao passado, àquela menina com 16 anos, e dizer-lhe: agora sou eu, mãe. E se eu levar um murro no estômago como tu levaste, como é que eu respiro de novo? Eu não tinha medo que o Gustavo nascesse sem dedos, isso são pormenores. Eu tinha muito medo de pegar o Gustavo no colo, de o deixar cair, de cair com ele, porque se tu me deres um empurrão nas minhas próteses eu caio. Eu tinha muito medo de não ser um pai à altura das expectativas do meu filho. Eu lembro-me que eu estava tipo barata tonta com o nascimento do Gustavo e a enfermeira levou o menino para limpar e eu fui atrás dela para tirar fotografias, claro. E aquela enfermeira que hoje está no topo da prateleira dos meus heróis percebeu naquele segundo que eu tinha que superar os meus medos. Embrulhou o Gustavo no colo e disse-me: toma, ele é seu. E pôs-me o Gustavo no colo. E eu garanto que qualquer um de vocês me podia dar o maior empurrão das vossas vidas, que eu naquele dia nunca o deixaria cair. Foi naquele dia que eu senti o que era ser o rei. O que era ter um amor de uma vida. Sabem o que é que me apeteceu fazer? Não sei se vocês viram o filme O Rei Leão, quando o macaco pegou no leão à beira do rochedo, para toda a gente ver. Eu apeteceu-me pegar no Gustavo, abrir a janela da maternidade, independentemente de ser no quinto andar, pô-lo cá fora e gritar bem alto para toda a gente ouvir: agora sim, tudo valeu a pena. Foi uma pequena parte da minha história que tu podes ler no meu livro Não Há Impossíveis, da Contraponto. Aqui tens um abrir de alma muito grande, um assumir de erros, uma ferramenta de superação onde tu podes ver com pequenos gestos, com muita crença, com força de vontade, tu consegues dar a volta aos teus obstáculos.